Ok, então, mais uma vez, bom dia a todos. Sejam todos mais uma vez aqui no nosso tempo, nossa aula aqui na nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. E nós vamos hoje, se Deus quiser, encerrar esse assunto que nós já estamos aí há cinco aulas, tá? Hoje nós vamos aqui para a nossa sexta aula só sobre esse assunto do dom de línguas, para você ver o quanto é extenso esse assunto, né? E olha que a gente está falando assim bem resumidamente, tem muitos outros detalhes aí, né? Mas esse assunto de dom de línguas, ele é bem polêmico, e a gente precisa entender realmente ter uma base, nem que seja realmente o básico aí, para a gente compreender esse assunto, né? Às vezes é um tabu e eu entendo que muitos nem gostam de tocar nesse assunto, mas é de suma importância, tá? Então nós já iniciamos essa pergunta. O dom de línguas é para hoje. Entenda hoje a linha que nós cremos, que é a linha do dispensacionalismo, tá? Então, nós estamos falando, fazendo a pergunta, o dom de línguas é para a nossa dispensação, a época da igreja que nós estamos vivendo hoje, tá? Então, nós já temos aí 5 aulas falando sobre isso, entramos no livro de Atos, olhamos os textos de Atos que fala sobre o dom de línguas, tá? Se você não assistiu às aulas, você pode olhar as aulas anteriores. E nós entramos, então, algumas aulas atrás, no livro de 1 Coríntios, tá? Porque o livro de 1 Coríntios e o livro de Atos são os dois únicos livros na Bíblia onde o dom de línguas é mencionado, tá? Então, no livro de Atos, ele é mencionado em 4 capítulos, capítulo 2, capítulo 8, capítulo 10 e o 19, ainda que no capítulo 8 não é mencionado, mas por inferência a gente entende que houve o dom de línguas lá, e cada capítulo desse tem uma particularidade que nós já estudamos, e nós entramos então no livro de Corinto, tá? Porque lá em Corinto foi a última vez que o dom de línguas ele é então mencionado nas escrituras, tá? E o livro de 1 Coríntios, na verdade, Paulo vai usar 3 capítulos para tratar deste assunto, não só sobre o dom de língua, mas sobre os dons espirituais, porque estava havendo abuso e um mau entendimento sobre principalmente a questão do dom de línguas. Então, nós já iniciamos, estudamos o capítulo 12, falamos a questão dos dons, e semana passada nós entramos no capítulo 13, tá? Eu sei que vários de vocês que estão aqui hoje não estavam semana passada, né? Domingo passado foi a Páscoa, tá? Mas nós tivemos aqui o nosso tempo, a nossa aula, tá? Então eu vou fazer um resumo bem rápido sobre o capítulo 13, porque hoje eu quero encerrar esse assunto sobre dom de línguas no capítulo 14, tá? Para nós passarmos para outra pergunta dessa apostila, tá? Mas veja bem, o capítulo 13, Paulo ele vai falar sobre a questão dos dons. O que a gente precisa entender? Deixa eu relembrar alguns conceitos aí da teologia para que a gente se alinhe e entre aqui nesses assuntos aqui, tá? Então, olha só lembrando, na teologia, a teologia divide
os grupos religiosos, as igrejas, as denominações, em se tratando desse assunto de dons espirituais, basicamente em dois grupos, tá? Os chamados continuistas e os chamados cessacionistas, tá? Os continuistas, que são nossos irmãos da linha pentecostal, tá? Continuista, de continuar, creem que os dons de sinais, eles continuam para hoje. Por isso em que em suas reuniões, em seus grupos, em suas igrejas, eles praticam o dom de línguas hoje, o dom de cura, o dom de revelação, o dom de milagres, porque entendem que esses dons, que nós também dividimos esses dons, são chamados dons de sinais, tá? Continuam para a nossa época, para a época da igreja. Por isso praticam, tá? A outra linha é os cessacionistas, de cessar, de parar, tá? Que é o que nós entendemos ser a melhor interpretação das Escrituras, tá? Então, nós somos cessacionistas, nós entendemos que esses dons de sinais, o dom de língua, o verdadeiro dom de língua, eles existiram no início da igreja, bem no início da igreja, mas eles tinham um propósito e eles cessaram, tá? Daí que vem a terminologia cessacionista. Então, nós da Igreja dos Irmãos, alguns grupos, algumas igrejas, não vou mencionar aqui, tá? Mas creem dessa maneira. É por isso que quando você vai lá para o YouTube assistir um vídeo sobre esses assuntos, sobre o dom de língua, sobre revelação, você precisa entender essas duas correntes, porque você pode assistir um vídeo de alguém falando que é continuista, que é da corrente pentecostal e outras denominações, e ele vai usar o conceito de que esses dons ainda é para hoje, para nossa época, tá? E você pode encontrar outros que são cessacionistas, né? E aí ele vai usar a maneira que a gente está explicando aqui. Então, meus irmãos, você tem que ter muito cuidado quando você assiste estudos, vídeos no YouTube ou nessas outras redes. Você precisa entender o que o camarada é, de que linha ele é, o que ele crê, tá? É por isso que tem muita confusão. Aí, eu sempre falo isso para os nossos alunos do ITG aí, que a gente estuda, escatologia, livro de Apocalipse. Eu digo assim, eu não desaconselho, você deve assistir, mas você tem que ter em mente, tem que saber o que ele crê, de que igreja ele é, de que grupo religioso ele é, porque dependendo, ele vai falar a maneira que ele crê, tá? Então, cessacionistas e os continuistas, tá? E aí, o que acontece? Nós entendemos que no capítulo 13, principalmente, e se você não marcou isso, eu falei na outra aula, se você não marcou na sua Bíblia, esse versículo, o versículo 8 do capítulo 13, é o versículo chave para você marcar aí na sua Bíblia, porque esse versículo é que nós entendemos que o dom de línguas e os dons de sinais, eles não são para a nossa época, tá? Eles cessaram, tá? Eles cessaram. E aí, a gente, bem rápido, você precisa, se você não entender isso agora, se você não assistiu, não estava ali na última aula que nós falamos, você pode assistir o vídeo, mas esse versículo é importante porque ele falou aqui de 4 coisas. Ele falou do amor, ele falou de profecia, ele falou de línguas, tá? E ele falou de ciência, tá? E nós entendemos isso, que são os dons que ele tinha falado. Ele falou que o amor jamais acaba, então o amor é eterno. Mas ele falou que profecia ia desaparecer
ele falou que língua ia cessar, daqui que vem essa terminologia de cessacionista, tá? E ele falou que ciência ou conhecimento iria passar, tá? Então, se você está lembrado aí, na última aula, o que que nós fizemos? O capítulo 13, Paulo vai tratar de profecia e de conhecimento, ou ciência, tá? E no capítulo 14, que nós vamos estudar, ele vai falar mais detalhadamente sobre o dom de línguas, tá? Então, se você está lembrado, eu falei assim, que nesse capítulo, Paulo vai dizer quando é que profecia e ciência iria terminar. E no capítulo 14, que é a nossa última aula hoje, quando é que língua cessou? Vocês estão lembrados disso? E tem outra coisa que eu falei também. Não entenda a profecia como um dom de sinal, tá? Lembra que nós dividimos os dons espirituais em dois grupos. Os dons de edificação, que é para a nossa época, a época da igreja, tá? A época da igreja, ou a dispensação da igreja, que começou lá no dia de Pentecostes e vai terminar com o arrebatamento da igreja. Então, hoje nós estamos nessa dispensação da igreja. Entenda a profecia como um dom de edificação e não um dom de sinal, tá? Ou seja, profecia é aquele que exorta a igreja, é aquele que prega para a igreja. Então, o que que nós estudamos aqui no capítulo 13? Que os dons de edificação, que é profecia e ciência ou conhecimento, que é da nossa época, eles vão cessar. Eles ainda não cessaram. A gente precisa de edificação hoje, tá? Mas um dia eles vão chegar ao fim. E ele tratou isso no capítulo 13, tá? E línguas, que eu estou falando, que são o dom de línguas, e engloba aí os dons de sinais, revelação, línguas, as curas, não é que Deus não cura, a gente vai entender isso, né? E os milagres espetaculares, eles também vão cessar. Aliás, eles cessaram já, né? Então, o que nós estudamos no capítulo 13? Que os dons de edificação, os dons que nós praticamos hoje, um dia eles não vão ser mais precisos. Por exemplo, isso que eu estou fazendo aqui com vocês hoje, que é dando uma aula, vai chegar um tempo que não vai ser mais preciso eu utilizar esse dom, tá? Os pregadores não vão mais ser preciso pregar, tá? E aí, quando é que isso vai acontecer? Nós estudamos, né? Isso vai acontecer quando vier o que é perfeito. Tá? Eu só estou relembrando aqui para a gente entrar na aula hoje. E aí nós falamos, o que é o perfeito? Tem várias interpretações do que é o perfeito. Alguns entendem que o perfeito é o cano das escrituras, outros entendem que o perfeito é o arrebatamento da igreja, outros entendem que o perfeito é a maturidade da igreja, mas nós cremos que o perfeito é o estado eterno, tá? Então, só no estado eterno, quando a gente ver Deus face a face, é que os dons espirituais para nossa época, que são chamados dons de edificação, eles não serão mais precisos. Eu não vou precisar mais dar uma aula sobre Deus, porque lá no estado eterno a gente vai estar com o próprio Deus face a face. Você entende? Então foi disso que ele tratou no capítulo 13, tá? Então, bem rápido para você. Você pode assistir o vídeo da última aula, que já está lá naquele aplicativo que eu tenho enviado para você. Se você não tem, é só me pedir que eu envio sem problema, tá? Bem, hoje nós vamos entrar no capítulo 14, porque no capítulo 14, finalmente, nós vamos entender quando é que o dom de línguas cessou, tá? O dom de línguas cessou.
quando é que ele parou? Tá? No capítulo 14, Paulo vai falar sobre isso. Bem, antes de entrarmos aqui no capítulo 14, há alguma pergunta, algum comentário? Eu sei que muitos irmãos aí não estavam aí na última aula, mas quiser fazer agora nesse momento, pode fazer. Alguma pergunta, algum comentário, alguma dúvida da última aula? Eu sei que eu acabei mandando, me atrasei com o vídeo da aula e eu mandei só ontem, tá? Eu só coloquei ontem lá naquele aplicativo de nossas aulas, mas é bom que você dá uma olhada lá e junta com a aula de hoje. Eu vou mandar só para a semana também. Mas tem alguma pergunta, irmãos, sobre esse assunto? Tá tranquilo? Ninguém falando em línguas aí, por enquanto? Ok, então vamos entrar aqui. Você pode me interromper, tá? Pode fazer pergunta. É claro que, como eu falei, quanto mais a gente estuda, mais a gente vai descobrindo as coisas, tá? E tem muita coisa para a gente falar, tá? Então, deixa eu lembrar aqui, antes de entrarmos aqui no capítulo 14, mais um conceito para você entender esse capítulo 14 aqui. Você lembra que nós dividimos os dons espirituais em dois, né? Os dons de edificação, que são aqueles dons que é para edificar a igreja. Dom de ensino, dom de pregar, de cantar, de contribuir, todos aqueles dons que a Bíblia menciona que é para a nossa época, para a época da igreja, para hoje, tá? Que é para a edificação da igreja. A gente chama isso os dons de edificação. Também há os dons que a Bíblia menciona que nós chamamos os dons de sinais, que foram dons que Deus deu no início da igreja como sinal, principalmente para os judeus. E sinal de várias coisas. Sinal, por exemplo, de que o Espírito Santo vinha habitar em todos agora. A gente viu isso no livro de Atos, né? Início da igreja, Atos 2, depois os samaritanos, Atos 8, depois os gentios, Atos 10, e aquele grupo lá que Paulo achou em Éfeso, em Atos 19. Então, era um sinal para o judeu que agora todo mundo ia fazer parte de um corpo só, que era chamado a igreja, tá? E tem outro sinal também que a gente vai ver hoje para os judeus. Então, esses dons, nós colocamos como dons de sinais, tá? São esses dons de sinais que nós cremos, nós cessacionistas, que não são para a nossa época. Eles existiram e eles cumpriram o seu propósito, tá? Mas eles cessaram, como nós vimos lá no versículo 8 de 1 Coríntios 13, tá? A grande pergunta para nós hoje, que a gente vai responder, é quando? Quando os dons de sinais cessaram? Por que que nós, da Igreja dos Irmãos, não praticamos o dom de línguas? Porque nós cremos que ele não é para a nossa época, eles cessaram. E nós vamos ver nesse capítulo hoje quando eles cessaram, tá? Ok? Então, esse conceito... E aí, o que acontece? Esse conceito vai ser chave para você entender aqui o capítulo 14, porque, veja bem, nós não vamos estudar o capítulo, tá? O que nós queremos é tirar os versículos que falam sobre línguas, para a gente entender quando eles cessaram. Mas olha só, Paulo vai usar duas expressões aqui. Ele vai usar o dom de profecia, está lá no versículo 1, não está aqui. E ele vai usar o dom de línguas. Então preste atenção, se você não entender isso, você não vai entender esse capítulo, tá? Porque a gente vai querer falar. Quando Paulo falar de dom de profecia, ele vai estar se referindo aos dons de edificação. Lembra que o dom de profecia hoje é o dom da exortação, é o dom para a igreja.
O pregador hoje, ele é considerado um profeta para nós hoje. O profeta para a igreja hoje é aquele que prega, é aquele que exorta, tá? Então não entenda o dom de profecia como um dom de sinal, que o profeta trazia nova informação, nova revelação, tá? Então não entenda, não é nesse sentido que Paulo vai usar, tá? E aí ele vai usar o dom de línguas, que é o problema lá em Corinto. Então, quando ele falar de dom de línguas, ele está falando dos dons de língua, o dom de língua mesmo, e englobando os dons de sinais, tá? Então, você tem que ter isso em mente. Quando falar dom de profecia, são os dons de edificação. E quando ele falar em línguas, o dom de língua, ele está falando dos dons de sinais, tá? Essa é a maneira que nós entendemos esse capítulo, para nós entendermos aquilo que estamos falando. Nem todos entendem dessa maneira, tá? Então, mas se você não entender dessa maneira, você faz uma confusão nesse capítulo e já era, tá? Se você entender que o dom de profecia que ele está falando é um dom de sinal, é o profeta do Antigo Testamento, então a coisa não faz sentido, tá? Então vamos lá. Aqui na nossa apostila, ele já começou com o versículo 4. Então ele disse assim: o que fala em outra língua, tá? Ele está falando do dom de línguas aqui. Ele diz: a si mesmo se edifica. Mas o que profetiza e lembra. Profetiza, ele está falando de dons de edificação. O profeta, o pregador, tá? A gente sabe isso pelo contexto. Porque o que profetiza, ele edifica a igreja. Então veja que igreja está falando da dispensação da igreja, não está falando coisas do Antigo Testamento, está falando com a igreja. O dom de profecia é diferente do dom de línguas, porque a profecia, entenda que a profecia é a pregação da palavra nesse contexto, tem como propósito principal a edificação da igreja. Veja que o problema lá em Corinto, que nós já falamos nas outras aulas, era em relação aos dons espirituais, era o quê? A questão deles é que eles estavam achando que esses dons de sinais, como o dom de línguas, que é o mais famoso deles, quem tinha esse dom era mais espiritual que aqueles que tinham um dom de edificação, né? Como um dom de ensino, como um dom de exortar a igreja. Então, quem tinha esse dom, o dom de línguas, era mais importante ou mais espiritual que os outros. E Paulo vai corrigir, aliás, ele já está corrigindo, né? Desde o capítulo 12, esse problema lá em Corinto. Entenda que o dom de línguas, o verdadeiro dom de línguas, era o dom, eram línguas humanas, sempre idiomas, tá? A palavra grega, quando ele usa o verdadeiro dom de línguas, é a palavra, no grego, a palavra glossa, tá? Lembra do glossário, quando a gente estudava com livro, né? Antes dos computadores aí, né? Então a gente pegava aquele livro, vinha aquele livro da escola, e lá atrás tinha o glossário, né? Que era o idioma, que era a língua, com a tradução lá do que significava. É daí que vem essa palavra. Então o verdadeiro dom de língua que existiu, tá? No início da igreja, sempre foram línguas humanas, tá? Nós já explicamos sobre isso. Nós não cremos em língua estática. Nós não cremos em língua de anjos, falamos também sobre isso no capítulo 13, não cremos nos babucios, não cremos em palavras desconectas sem sentido, tá? O verdadeiro dom de línguas sempre foi usado, sempre foram línguas humanas, idiomas humanos, tá ok? Então lembre disso. O próprio contexto de Corinto é importante para a gente saber, tá? Porque você lembra lá em Corinto tinha o templo da Afrodite, né? A deusa do amor, a deusa dos gregos, e as pessoas iam para lá e as pessoas ficavam em transe
e as pessoas começavam a falar essas línguas estáticas como fosse a língua para Afrodite, né? E essa foi o problema, a confusão que eles fizeram com o verdadeiro dom de línguas na igreja. Então, Paulo vai estar corrigindo isso em relação àquela igreja lá. E o objetivo de Paulo era o seguinte: ele não era contra o dom de línguas, o verdadeiro dom de línguas que existiu, tá? Paulo até tinha esse dom, ele até falou, eu falo mais que vocês, várias línguas, mais que vocês. Mas é interessante que a gente não vê registro de Paulo falando em línguas, né? Porque a preocupação de Paulo era que o mais importante era a edificação da igreja. Porque como ele já explicou no capítulo 12, que os dons espirituais, eles são dados por Deus para edificar a igreja. Não é para o benefício próprio, tá? Não é para o nosso próprio benefício. Deus te deu o seu dom espiritual para que você use para a igreja. E, detalhe, com aquela motivação que é o amor, né? Como ele falou no capítulo 13, tá? Então, ele fala aqui, olha, nosso alvo principal é a edificação da igreja e não nossas próprias vidas. Então, o que ele falou aqui no versículo? Que quem fala em outra língua edifica a si mesmo. Mas o que profetiza e prega, ele edifica a igreja. Você já está entendendo aí o que ele está querendo dizer, né? Então, os que tinham o dom de línguas e falavam nas reuniões públicas da igreja primitiva estavam apenas edificando a si mesmos, tá? Versículo 5 do capítulo 14. Ele disse assim: eu quisera que vós todos falassem em outras línguas. Ponto e vírgula. Isso é importante no grego. Muito mais, porém, que profetizasseis, tá? Então, sem ler essa explicação aqui de baixo, com esse conceito do que nós já falamos, como é que você interpreta esse versículo? Primeiro, Paulo está dizendo que ele não é contra o dom de línguas. Ele disse, olha, se eu fosse falar nas minhas palavras, essa primeira parte ele estava dizendo assim, olha, no nosso linguajar aqui do Pará, não sei se em outros locais é assim, mas aqui no Pará a gente ia dizer assim, olha, quem dera que todos vocês tivessem esse dom de falar em línguas, né? Quem dera. Mas ele já respondeu essa pergunta. É possível todos terem esse único dom de falar em línguas? Nós já vimos no capítulo 13 que Deus não deu esse dom para todos. Era só alguns. Você lembra daquele versículo que quando ele falou assim, todos são profetas, todos falam em línguas? E a resposta é não, só alguns, né? Então, Paulo está dizendo aqui, olha, isso não é possível, né? Mas quem dera que fosse, né? Que todos vocês tivessem esse dom de falar em línguas para aquela época, tá? Não esqueça disso. Esse ponto e vírgula é importante aqui no grego, tá? Porque esse ponto e vírgula indica que ele mudou aquilo que ele falou aqui anteriormente. Porque o que ele disse? Eu quisera que todos falassem outras línguas. Ou seja, quem dera que vocês todos tivessem esses dons de sinais. Mas, muito mais, porém, contrário disso, o que é melhor era que todos vocês profetizassem. E lembra que o dom de profecia aqui é o dom de edificação. Então, em outras palavras, Paulo estava dizendo, quem dera que vocês tivessem todos esses dons de sinais. Mas muito melhor para a igreja é que vocês tenham os dons de edificação, como o dom de profecia, que é o dom de pregar, de anunciar a palavra. Paulo não era contra as pessoas que exerciam o dom de línguas, dom de língua verdadeiro, tá? Aquele que a gente encontra em Atos, mas preferia que todos profetizassem, porque isso serviria para edificar a igreja. Você está entendendo? Ricardo,
Oi, pode perguntar. Queria perguntar uma coisa, duas coisas, vamos dizer assim. A primeira, a gente estava falando aqui agora sobre um outro dom que agora refletindo aqui em casa, estavam pensando se é algo que acontece no dia de hoje ou também já terminou, que é o dom que até Jesus e os apóstolos tinham de expulsar os demônios. É coisa que ainda hoje pode acontecer, é um dom que existe no dia de hoje. Boa pergunta. Olha, assim, rapidinho, sem pensar muito, eu creio, talvez não ser dom como eles agiam lá no início, porque a gente vai ver, quando a gente falar de curas, falar de revelação, que essas coisas eram também sinais. Era algo para autenticar a questão da autoridade lá, né? Porque lembra que eles não tinham a palavra ainda, né? Então era para autenticar o mensageiro. A gente vai ver essa expressão. Eu creio que hoje, por exemplo, a gente já teve experiência. Cadê o pastor Bernardo aí? O pastor Bernardo é que gosta de vez em quando é chamado aí para tirar aí, ajudar a questão do demônio. Eu creio que hoje não é que a gente tenha esse dom, porque eu já tive experiência lá com o Bernardo, né? Pelo menos umas 2, 3 situações que a gente foi e realmente a pessoa estava endemoniada lá e dava para ver claramente, porque as coisas que eles faziam. Mas a maneira que a gente trata hoje isso é diferente da maneira como os apóstolos, né? Esse é um erro também dos continuistas, porque eles falam dessa maneira, né? A gente fala de entrevistar o demônio, né? Como é teu nome? Quem é que está aí? Quantos são? Essas coisas todas aí, né? Inclusive no livro de Judas a gente tem uma indicação de como tratar isso, né? Mas a maneira que a gente trata é diferente, tá? Não é, por exemplo, eu creio, eu e o Bernardo e outros irmãos que a gente foi lá, resolveu o problema e oramos com a pessoa ficou curada, vamos dizer assim, né? Mas eu digo, não é que eu tenho esse dom de expedir demônio, nem o Bernardo, né? Mas a igreja tratou aquela pessoa da maneira como deve ser, né? Então, é uma confusão em relação a essas questões também, né? Ah, Eu não sei, se eu for falar de mim mesmo, eu creio que esse dom também, ele ficou no passado, o dom de expelir demônios, como eram os apóstolos, como eram lá no início, né? Mas aí eu acho que, se a gente for falar assim, esse dom então passou para a igreja, né? Porque eu já vi, a minha experiência é que a igreja tratou dessas coisas como igreja, e não como aquele homem que tem esse dom e tudo mais. Oi, quem quer falar aí? Ricardo, eu estava pensando aqui nessa questão da pergunta do Jordano, não seria a questão de, entendo assim também, não de dom, mas eu olho também na questão lá, na época, que uma questão espiritual, uma libertação que os apóstolos, e hoje também se trabalha na questão de libertação espiritual da pessoa, do poder demoníaco na vida da pessoa. Exatamente. Que seria mais essa questão de libertar a pessoa de trabalhar a vida espiritual da pessoa, né? Sim, Porque acho que deixa eu ler aqui em Lucas, não em Marcos, em que eles, esses sinais vão de acompanhar aqueles que creem, né? Em meu nome expeliam demônios, falarão novas línguas, e pegarão em serpente, algumas coisas mortífera beber, não lhe fará mal, isso na época dos apóstolos lá, né? Uhum. Mas hoje eu creio que mais a questão mais de trabalhar hoje, mesmo, questão de libertação. Olha, não é que Deus não cura hoje, não é que a gente não pode tratar pessoas com demônio, né? Mas a gente precisa entender que na época da igreja
primitiva, a maneira como era feito era para autenticar o mensageiro. A palavra ainda não estava escrita, né, não estava fechado o cano, como a gente fala. Então, era para autenticar a mensagem. A gente vai estudar isso mais para frente. Tá? Então, hoje, a gente não crê esses homens que têm esse dom, essas coisas, como querem ser como os apóstolos e tudo mais. Né? Hoje tem a igreja. Você não precisa ir buscar um homem de Deus. É melhor você buscar a igreja. A igreja representa Deus. Oi? Quem está falando? Depois eu falo. Vou falar o William. E agora? Alô? Quem quer falar? Está ouvindo? Agora. Sim, fala. Não, tá, na verdade, o que eu creio é o seguinte, essa situação específica, ela deve ser tratada se surgir. Não é para estar indo atrás disso, não é para estar buscando esse tipo de situação. Por exemplo, a ordem de Cristo é pregar o evangelho, e essa é a ordem, né? E os dons para edificar a igreja. Se surgir a necessidade de tratar um caso de possessão, de demônio e tudo, trata-se, mas assim, não é para ir buscar isso, não é a prioridade buscar, trata-se se ocorrer. Aí faz que nem o Bill, lê um salmo, chama o Bernardo, que é ele que gosta. Mas assim, é essa ideia de que não é para buscar isso, nunca é incentivado a buscar esse tipo de situação, mas se ela surgir, deve ser tratada. Com certeza. Quem? Benedito? Isso. Não, ia só dizer também que esse versículo que o pastor leu aí, né, se cumpriu muito no livro de Atos, né? No livro de Atos se cumpriu muito isso daí. Só não fizeram beber o veneno, mas as outras coisas aconteceram. Esse versículo 16 é interessante. Eles querem só falar em línguas e curar, mas não querem beber o veneno e nem pegar a picada da cobra, né? Isso. Mas, enfim, isso é outra história. Mas, assim, respondendo, Jordano, eu creio que a igreja hoje, ela pode tratar de uma maneira espiritual, como o Bernardo falou, a questão de alguém com problemas de demônio, né? Trata a questão espiritual, mas não da maneira como era no início, que tinha o dom mesmo, né? O dom de expedir demônios que Jesus falou, né? Traz o homem aqui, eu estendo a mão e pronto, o cara vai embora e tudo mais, né? E a gente já teve, eu falo isso por experiência mesmo, né? Porque, vou lhe dizer, você leva uma pessoa dessa aí sai o demônio, aí eu lembro, o que Jesus falou? Ele sai, volta, acha a casa arrumada e traz mais 7, o estado se torna pior do que o primeiro. Essa é a grande questão, né? Mas vamos voltar aqui para o nosso dom de língua. Mas pode perguntar, tá? Era a primeira, essa aqui, tem uma outra. Tem a outra ainda. Pode fazer. Essa aqui é mais específica sobre o dom de língua. Eu estava pensando agora, você, né, me fez lembrar aquilo que Paulo disse, né, que ele falou que ele tinha esse dom mais das outras pessoas também. Ele falava em língua mais que qualquer outra pessoa, né? Então, já isso me faz pensar que se ele fala que ele falava em língua mais, significa também, pode ser que ele falava mais língua. Então, tipo de língua conhecida, porque esse dom de língua, essa aqui estática, é de um tipo, ele falando assim, confirma, né, que é uma língua, então, mais de um idioma, vamos dizer assim. Dom de língua é uma... quando acontecia no livro de Atos, era para identificar que algo estava acontecendo, especialmente, né, com esse gentio, com esse estrangeiro, pessoa que não era do povo de Israel, ok? Então, algumas pessoas falavam para revelar que Deus tive um plano para esse tipo de pessoa também. Agora, eu estava pensando, Paulo, por exemplo, ele não precisava de falar em língua para revelar que Deus estava trabalhando na vida dele, porque todo mundo já sabia, né, que ele estava fazendo isso. Também eu estava pensando, a palavra dom, para mim, identifica uma coisa que
você tem e fica aí. Agora, se eu falar em língua é uma coisa que, como vemos no livro de Atos, acontece uma vez somente para revelar uma coisa específica naquele momento. Então, por que palavra dom? Era mais sinais que dom, porque sinais é uma coisa que acontece, impacta, você fica uau, e depois some, né? Mas a coisa maior, né? O fato que aconteceu naquele momento. A palavra dom, agora estava refletindo que é mais uma coisa que fica com você. Então, falar em língua não é uma coisa que eu falei aquela vez e o dom fica comigo. É uma coisa que eu vou continuar fazendo, né? Então, por que palavra dom de língua? Eu acho que eu estou entendendo o que está te perguntando. Porque, assim, não se prende só na questão de Atos. Porque Corinto, se não tivesse o livro de Corinto, a gente ia ficar só com a questão de Atos. E a gente ficar realmente só com essa questão, que língua sempre foi sinal para uma coisa que aconteceu diferente. A questão dos gentios e romanos, como a gente falou. Mas como tem essa questão em Corinto, nos dá a entender que o dom de línguas estava sendo praticado nas igrejas, da maneira como a gente vê aqui em Corinto, entendeu? Então, era realmente um dom. Tinha pessoas que tinham esse dom, né? Porque imagina, pensa bem, naquela época, como eram as reuniões da igreja primitiva. É diferente do nosso contexto. Por exemplo, a gente faz uma reunião aqui, eu só estou vendo aqui gente que fala português. É claro, tem lá o Jordano, acho que é o Jordano, né? Mas a maioria aqui é gente que fala a língua portuguesa. E eu estou falando aqui, eu preciso do dom de línguas, vamos supor, se fosse para a nossa época. Não, vocês estão me compreendendo, até o Jordano compreende bem português. Mas naquela época, você lembra que o mundo lá tinha várias línguas, tinha gente chegando de tudo quanto é lugar. Então, quando chegavam essas pessoas que falavam outras línguas, outros idiomas, né? Então, eu creio que aqueles que tinham esse dom, eles iam levantar e falar, né? As grandezas de Deus, como diz lá, e essas pessoas iriam entender na língua. E os outros? Os outros eles iam entender como? Com o intérprete. Por isso que Paulo diz, bem, se não tiver intérprete, então não fala. Ah, mas tem o camarada lá. Não, mas não vai edificar a igreja porque os outros não vão entender nada. Então eu creio que realmente tinha esse dom, Jordano, mas, como eu falei, com a data de validade, tá? E também, mas por que fala que edifica a si mesmo? Se, por exemplo, naquele momento, né, eu começo a falar em português, né? Eu sou italiano, numa igreja italiana, começo a falar português. Eu estou entendendo aquilo que estou dizendo? Não, é um dom. Outras pessoas, né, que entendem português vê que está acontecendo algo, né, que é obra de Deus, que um italiano que não conhece português está falando português. Mas por que então esse dom edifica a mim mesmo? Eu não estou edificando a mim, acho, né? Eu estou edificando outras pessoas que estão escutando naquele momento. Eu pensei nessa questão também. Eu descobri aqui várias interpretações em relação a isso. Primeiro, que quando Paulo está falando disso, todo aquele bloco daquele texto lá, ele está fazendo uma crítica àqueles que iam para o templo dos deuses pagãos e começavam a balbuciar coisas. Então ele disse, olha, quem faz isso? Claro que era uma ironia, não é que fosse verdade, mas é como se estivesse edificando a ele mesmo. Então alguns levam para esse lado. Outros falam que edifica a si mesmo, o que foi que eu li, era que ele estava orando com Deus mesmo, né, e tendo aquele momento particular com Deus. Mas eu sei que é meio estranho essa questão. Mas o ponto que Paulo queria falar que era o seguinte, o importante é você edificar a igreja.
o dom que Deus te deu não é para o seu próprio benefício, é para edificar a igreja. Não sei se ficou bem claro em relação a isso aí, tá? Mas vamos É avançar isso mesmo, aqui. Ricardo. Vamos avançar aqui e a gente vai descobrindo mais coisas, tá? Em relação a isso. Porque eu quero responder a pergunta para vocês de quando o dom cessou. O dom de línguas cessou e eu creio todos esses dons de sinais também. E foi naquela época, tá? Deixa eu ver aqui onde a gente parou. Pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas. Veja bem, o que Paulo está dizendo? Que os dons de edificação, eles não é que é superior, isso aqui pode ser a má interpretação do português, mas que tem prioridade, né? Por quê? Porque quem prega, imagina, ele está colocando a cena lá do culto na igreja primitiva, naquele momento de transição lá, né? Então, você imagina, você está lá, aí você tem os pregadores, que são os profetas, tá? Que vão edificar a igreja, e você tem aqueles que têm o dom de língua. Então, sem ler o texto, quem tinha prioridade, né? Quem tinha prioridade? Vamos supor que o homem estava lá praticando poderia ter três pregadores, né? Ou 2, 3 profetas, né? E vamos supor que tinha aqueles que tinham o dom de língua para falar, para pregar para alguém lá. Oi? Não, talvez seja interessante tu ler o versículo. Leia aí. 14. É o 14, né? Porque Leia se eu aí. orar em outra língua, o meu espírito de fato ora, mas a minha mente fica infrutífera. Dá mais ou menos aquele entendimento de que eu mesmo não estou sabendo o que eu estou. Pois é. Alguns creem nesse versículo, isso é respondendo a pergunta anterior do Jordano, que essa questão de mente infrutífera, e está fazendo aquela ironia com o pessoal que iam adorar Afrodite lá, tá? Alguns levam para esse lado aí. Mas aí vem a pergunta, mas então por que o camarada tem esse dom, né? Se a mente dele vai ficar infrutífera e tudo mais, né? Então, são essas várias questões aí para a gente pensar. Mas o que eu queria falar desse versículo aqui, de superior, é prioridade, né? O que Paulo está querendo realmente enfatizar é que o dom de edificação, ele tinha prioridade em relação aos dons de sinais, tá? A não ser que tivesse um intérprete, porque quando vinha o dom de sinal, era uma nova informação. Era uma nova informação. Por isso que Paulo disse, né? Aí o profeta deveria se sentar, e aquele que recebeu aquela nova informação, naquela época, início da igreja ainda, né? Naquela fase de transição, ele tinha prioridade, mas com um detalhe: se tivesse alguém para interpretar. Se não tivesse um intérprete, então ele deveria se calar e o pregador continuaria edificando a igreja. Porque, na visão de Paulo, a edificação da igreja era prioridade. O que não estava acontecendo lá em Corinto, tá? Então, o dom de línguas não tinha nenhum valor para edificação sem um intérprete. Aí os continuistas podem dizer assim, então o dom de língua é para hoje. Se tiver quem interprete, é válido para hoje? Não. Por quê? Porque hoje, naquela época, era uma nova informação que estava chegando. Mas hoje a gente tem a palavra. A palavra. Lembra que a palavra não é o perfeito que a gente falou, tá? A palavra ela é perfeito para a nossa época, tá? Aquilo que a gente conversou na última aula, tá? Versículo 15. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente, cantarei com o espírito, mas também cantarei com a
mente, né? Então, nós já falamos bastante sobre esse versículo, que é um erro dos continuistas de falar que quando eles são possuídos pelo Espírito Santo, eles ficam em transe, né? E aí eles não sabem o que estão fazendo, eles pulam, gritam, oram, come tijolo, rasga a parede, sei lá, todas essas coisas que a gente vê nessas igrejas aí continuistas, né? E aí você vai perguntar, o que você fez? Não sei, foi o Espírito que se apossou de mim e eu não sei o que eu fiz. Então, esse versículo está falando que o Espírito Santo não age dessa maneira. O Espírito Santo ele age com a mente. A pessoa que estava falando em línguas, e eu creio nisso, estava consciente do que ela estava falando. Tá? Deixa eu ler aqui, depois eu abro para a pergunta. Estes versículos indicam que alguns dos coríntios estavam exercendo uma língua estática, tá? Língua estática, em vez do verdadeiro dom de línguas, que eram as línguas humanas, tá? Que encontramos em Atos. Com as línguas estáticas, a mente da pessoa não está envolvida e é um fenômeno só emocional. Veja que era isso que acontecia lá nos templos pagãos. E foi exatamente a confusão que eles acharam, que a maneira como eles estavam acostumados a fazer isso no tempo pagão, era essa maneira em relação ao Espírito Santo. E Paulo está corrigindo isso. Não é assim. O Espírito Santo não toma posse, tá? Isso não é bíblico. O Espírito Santo não toma posse. O Espírito Santo te guia, te fortalece. Esses são os termos bíblicos usados, tá? Então, estava até lendo o estudo da apostila de 1 Coríntios, do Bruce, e até comenta lá, né? Que se a pessoa falar que foi, começar a fazer coisa e no final falar que foi, não se lembra, que a mente dela estava dominada pelo Espírito Santo, então não foi o Espírito Santo, porque ele não age dessa maneira. E você lembra disso, né? Nós até falamos no dia de Pentecoste, né? Pedro estava falando lá em língua junto com os 120. Alguém disse, Pedro, o pessoal estão lá fora, né? E Pedro disse, tá bom, eu vou lá explicar a situação. Então, Pedro estava muito consciente do que ele estava fazendo ali, né? Se fosse nas igrejas continuistas hoje, né? O homem ia empurrar Pedro e Pedro não ia nem ouvir o que o camarada estava falando, muito menos dar uma explicação. Oi, Ricardo? Oi, pode falar, Jordano. Agora que você falou desse assunto, né, do dia de Pentecoste, me lembrei de uma coisa, né, que agora, pensando em cessacionista e continuista, né, continuista tem essa convicção de que esses sinais, esses dons espirituais, sinais, existem até no dia de hoje, né, e fazendo o elenco, você falou até do dom de profecia, ok, como dom de continuista. No mesmo tempo, você, né, falou que a profecia é hoje para nós, para nossa igreja, é um tipo de profecia diferente, que é exortação, ok? Mas me lembrei que aquele dia de Pentecoste, quando Pedro saiu, né, para explicar, ele falou daquele versículo do profeta Joel, que fala, né, que aquele dia que o Espírito de Deus descerá do céu, o jovem iria profetizar novamente. Então, esse dom de profecia é dom que é cessado, como está escrito, que nós lemos antes, é dom da igreja continuista ou é dom da igreja cessacionista também? Ou tem palavra diferente para explicar uma coisa parecida, mas que não é a mesma coisa? Você tem que entender assim, o dom de o profeta no Antigo Testamento, dispensação da lei, vamos colocar assim, né? Quem era o profeta? Ele trazia uma nova informação, ele trazia uma nova revelação sobre Deus. Esse era o profeta, tá? Que era o profeta, como Samuel, então ele falava uma nova informação. O profeta, hoje,
ele também vai falar sobre Deus, mas ele não vai dar nova informação. Por quê? Porque as informações para a nossa época já estão reveladas na Bíblia. Então, o profeta hoje, o que ele faz? Ele pega aquilo que já está revelado e ele transmite para o povo. Ele não recebe nova informação. Agora, quando passar a época da igreja, que entrar outra dispensação, milênio e tribulação, é bem provável, e a gente crê nisso, que Deus vai dar nova informação. E aí vai voltar de novo a questão dos profetas. Nesse sentido. Entendeu? Então, na tribulação e no milênio, nós vamos ter novas informações sobre Deus. Claro que a gente vai estar lá no céu arrebatado e tudo mais, como igreja, né? Mas, como eu falei na última aula, as duas testemunhas e os 144 mil, eles vão pregar na tribulação, eles vão trazer novas informações para aquele povo que vai ficar aqui. Aí, então, a profecia é algo diferente, a exortação. A diferença tem essa outra igreja, né, continuista, que eu também, né, eu já ouvi falar com a minha orelha, eu ouvi, né, de profetas que indicam outras coisas que está acontecendo, que irá chegar, mas nós sabemos que tudo aquilo que é nossas informações já está escrita na Bíblia, nada mais tem que ser dito, né, sobre a vontade de Deus, é isso, né? Exatamente, os dois últimos versículos lá de Apocalipse é selado, né? Aquele que tirar e aquele que acrescentar algo dessa profecia tá lascado. Isso para nossa época. Olha, isso me fez lembrar, e vocês nem me lembraram disso, da pergunta do que me fizeram, que eu disse que eu ia responder aqui, porque está dentro dessa conversa minha aqui com o Jordano. Qual foi a pergunta que o meninozinho me fez? Que foi uma boa pergunta, né? Ricardo, quais são as promessas que eram de Israel e que passaram para a igreja hoje? Como você responde essa pergunta? Quais são as promessas que eram de Israel? Você sabe que Israel rejeitou e aí entrou a igreja e tal e tudo mais, né? Então, quais eram as promessas que eram para Israel e que passou para a igreja? Quais? Eu já vi lá que tu mandou para mim as perguntas. Meus irmãos, isso se responde, isso depende de qual linha você é. Se você é dispensacionalista, a resposta é nenhuma. Porque Israel é Israel, a igreja é a igreja. Tá? Deus não rejeitou Israel. Aquele texto que a gente leu de Romanos, ele fala isso, né? Deus não rejeitou Israel. Deus vai voltar a tratar com Israel. Quando é que Deus vai voltar a tratar com a nação de Israel? Tribulação, milênio, tá? Então, se você é dispensacionalista, você vai dizer nenhuma. Aí é a confusão de muitos versículos. Eu nem quero citar aqui para não confundir vocês, mas tem muitos versículos que a gente cita, que a gente canta, que é para a nação de Israel, e a gente aplica na igreja. Eu nem quero citar alguns aqui, mas vou só falar um para você. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e me buscar, e eu sararei. Esse versículo não é para a igreja, é para a nação de Israel. É bonitinho, mas é para a nação de Israel. Então, dispensacionalista, qual é a ideia do dispensacionalista? Israel é Israel, a igreja não é o novo Israel, a igreja é a igreja, tá? Qual é a outra terminologia? Quem não é dispensacionalista é o quê? Aliancista, tá? O que o aliancista crê? Ele crê que Israel era o povo de Deus, mas como Israel rejeitou, Deus colocou a igreja. E tudo que era para Israel foi para a igreja. Entendeu? Mas nós não cremos dessa maneira. Quem crê isso é o aliancista. E muitos grupos, por exemplo, os presbiterianos, que é um grupo excelente, mas eles são aliancistas. E se você for ter um estudo com um presbiteriano,
ele não vai ensinar da maneira que eu estou falando aqui, porque ele não é dispensacionalista, ele é aliancista, tá? Ele é aliancista. Essas coisas que a gente tem que ter cuidado, tá? Então, a resposta, se você é dispensacionalista, nenhuma promessa que era de Israel foi para a igreja. A igreja tem as suas promessas. Israel tem as suas promessas que ainda vão ser cumpridas. Mas se você é da corrente aliancista, você vai colocar tudo, né? Então, aquelas musiquinhas, a promessa de Abraão e não sei o que e tudo mais, tem que ter muito cuidado em relação a essas coisas, tá? Bem, não sei se eu confundi mais aí a cabeça de vocês, mas é bom que a gente vá entendendo essas coisas aí no mundo da teologia. Meus irmãos, deixa eu falar aqui logo para vocês o versículo que fala quando é que o dom de línguas cessou. Nem todos creem dessa maneira, mas eu creio dessa maneira, parece que está claro aqui, porque veja bem, Paulo falou, olha esse versículo 21 aqui. Ele disse, na lei, quer dizer, no Antigo Testamento, está escrito, falarei a este povo aqui são os judeus, por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão. Então, o dom de línguas era para o benefício do povo de Israel. Veja bem, deixa eu colocar aqui. Paulo estava explicando essa questão do dom de línguas para eles, tá? E se você for ler alguns versículos anteriores, Paulo vai dizer assim, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Vocês não devem ser criança. Como é que ele fala lá? No juízo não sejais meninos, uma coisa assim. Pode ver depois aí, vocês que estão com a Bíblia aberta. Mas Paulo estava dizendo assim para eles, olha, vocês não tem que ser, em relação a essa questão do dom de línguas, crianças em relação a isso. Vocês estão tanto querendo esse dom de línguas, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Esse dom de língua é um sinal de uma coisa não boa que vai já acontecer daqui a pouco. E aí ele citou esse versículo 21 e 22, que é uma referência ao profeta Isaías, do Antigo Testamento. Esse texto é aquele texto que os judeus eles estavam há pouco tempo de ser levados cativos pela Babilônia. Você sabe, né? Aí as 10 tribos de Israel já tinham sido levadas cativos para a Síria. Aí o profeta Isaías se levantou lá e disse, olha, vou falar uma coisa para vocês. Vai acontecer uma coisa terrível com vocês também, assim como aconteceu com as 10 tribos lá. Vai chegar um povo aqui, vai cercar essa cidade, tá? No caso era Israel, Judá, as 2 tribos, né? Esse povo vai chegar falando uma língua estranha que vocês não vão entender, e isso vai ser um sinal para o que vai acontecer com vocês. Vocês vão ser levados cativos e o templo de vocês vai ser destruído. Paulo citou isso lá do Antigo Testamento para falar para a nação de Israel que aquele dom de línguas também era um sinal de algo que iria acontecer, da mesma maneira como aconteceu, que o templo deles seriam destruídos. E para os alunos aí do ITG de Panorama do Antigo Testamento, História do Cristianismo, quando é na era cristã que o templo, qual foi o ano que o templo dos judeus foi destruído? Vou até tirar daqui. O ano? Cadê os alunos? Estão me ouvindo? Eu congelei. Qual foi o ano que o templo foi destruído?
70, anos 70. Era porque eu estava aqui patetando aqui, perdão aí. Tá certo. Anos 70. Paulo está escrevendo isso aqui antes do ano 70. Lembra que é nas viagens missionárias, tá? Ali pelo ano 40, 50, por ali, né? Então ele diz, olha, eu estou falando para vocês que o dom de línguas, assim como lá em Isaías, também é um sinal que o templo de vocês vão ser destruído. Entendeu? E aí, respondendo à pergunta, nós cremos. A maioria dos cessacionistas, alguns colocam um pouco mais para frente, colocam lá o cano, né? Mas eu creio que no ano 70, quando o imperador Tito cercou a cidade de Jerusalém e depois destruiu o templo e a cidade, os judeus foram dispersos no ano 70, né? Ali o dom de línguas cessou, porque não há mais menção. Os livros que foram escritos depois do ano 70 não mencionam mais o dom de línguas e nem na história. Na história, pelo menos, que a gente sabe que houve, né? E aí só lá quando começou o movimento pentecostal, já no 1901, por ali, início do século XX, é que voltou de novo, né? Mas desde ali não foi. Então, respondendo à pergunta, de acordo com esse texto, o dom de línguas ele foi encerrado, tá? No ano 70. Está até aqui, ó. O dom de línguas. Deixa eu ler aqui. O dom de línguas era um sinal para os judeus de que o Espírito Santo havia sido dado a todos os que creem, judeus, samaritanos e gentios. A gente viu isso em Atos. Também o dom de línguas foi um aviso para os judeus da época de Jesus e de Paulo que Jerusalém iria ser destruído. Isso se cumpriu no ano 70. Tá aqui, essa profecia foi cumprida no ano 70, quando o general romano Tito destruiu Jerusalém. Depois disto, o dom de línguas cessou. Tá? E eu creio que todos aqueles outros dons de sinais também. Não houve mais necessidade. Até porque depois a igreja foi formado o cânon, veio a Bíblia e tudo mais, não houve mais necessidade. Claro que nem todos concordam com essa posição, mas para mim fica bem claro isso aqui com essa menção de Paulo do livro de Isaías, né? Foi a mesma coisa. Paulo disse, olha, lá no passado, a mesma coisa vai acontecer agora. Enquanto vocês estão querendo esse dom e estão maravilhados com esse dom e achando mais, eu vou dizer uma coisa para vocês, não sejam ingênuos. Esse dom é um sinal também de que a coisa vai ficar feia para vocês daqui a pouco. O templo de vocês vai ser destruído. Aliás, Jesus já até havia profetizado isso, né? Em Mateus 24, quando ele disse, não ficará aqui pedra sobre pedra. Ok? Então, é dessa maneira que nós cremos que esse dom cessou. E aí cumpriu aquilo que ele havia falado no capítulo 13, versículo 8, que havendo línguas cessarão. A palavra usada... aliás, lembrei de algo aqui, até preparei. Na última aula, o Francisco, ele falou das palavras, né? Lembra daquele versículo 8? Mas você lembra que isso nós estudamos, tá? Versículo 8 lá do capítulo 13. E Paulo falou, né? O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Você lembra que nós falamos sobre isso, né? Em relação ao amor, ele usou a palavra jamais acaba, está aqui a palavra, olha. Jamais acaba, ou depot pipito. Essa é a palavra no grego, né? Que literalmente quer dizer cair, chegar ao fim, perecer, desaparecer. Nunca acaba a sua validade ou necessidade. Quer dizer que o amor,
a palavra amor é ágape, né? Não tem um prazo de validade. Ele nunca se tornará desnecessário. Ao contrário de profecia, que ia desaparecer, de língua, que ia cessar, e de ciência, que iria passará, né? Então, quando ele falou de profecia, e profecia aqui, você deve entender que são os dons de edificação para a nossa época, ele disse que ia desaparecer e ciência iria passará, tá aqui embaixo. Não sei se você está vendo eu mexer no mouse aqui, né? Então, essas coisas serão desnecessárias quando algo melhor chegar. O que é o algo melhor? É o perfeito. O que é o perfeito? É o estado eterno. Então, no estado eterno, os dons de edificação não vão ser mais necessários, né? Aí as palavras lá que foram usadas é katargel, no grego, né? Desaparecer, passar, ser aniquilado e desistir, katargel, tá? Aniquilado, abolido, chegar ao fim ou se tornar inoperante, o sentido é que elas serão desnecessárias. Mas quando ele usou para línguas cessarão, a palavra cessar lá é paul, né? Paul no grego, que significa parar, fazer parar, ser vencida, ser silenciada, está na voz média, isso é grego. Há algo nelas que a farão parar com uma certa validade, né? A palavra língua lá é glossa, sempre o dom verdadeiro de língua ele usa a palavra glossa, de glossolalia, né? Então, a palavra que eu disse que eu ia trazer aí para nós, né? As palavras no grego. Então, meus irmãos, encerrando aqui, essa é a maneira que nós cremos, tá? E o dom de línguas, ele realmente existiu, mas que era línguas humanas, nunca era língua estática. Paulo mencionou a língua estática, mas de uma outra maneira em Corinto, tá? Lá. Resumindo aqui, o dom de profecia, que é a pregação da palavra, que são os dons de sinais, deve ser exercido para a edificação da igreja, tá? Enquanto que o dom de línguas, que existiu, era um sinal para os judeus. Então, era um sinal para duas coisas. Primeiro, era um sinal da destruição de Jerusalém, como a gente viu agora, e também era uma evidência de que Deus daria o Espírito Santo a todos os que crescem. Então, essa é a maneira que nós cremos em relação ao dom de língua. Aquele que é cessacionista, aliás, aquele que são da linha continuista, claro que não vão entender dessa maneira, tá? E os aliancistas também.